Bom, nesse vídeo tá difícil, mas vamos fazer rapidão um resumo aqui para ficar mais fácil para vocês aqui nesse vídeo aqui. Então o objetivo desse vídeo, além de fazer a biometria daqui a pouco, se tiver uma pergunta fica à vontade, mas é mostrar, por exemplo, um cálculo de areador. Onde que é a economia? Se é economia ter pouco areador, mais areador, ou menos areador, ou metade do areador. Tá? Por exemplo, aqui nós estamos com 11 areadores, se não me falha a memória. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Fechou. 11 areador de 2 CV. Tá? Se eu não puder investir, Lucas, eu não vou investir mais, eu quero chegar a isso até o final. Quanto tempo vai demorar? Aí a gente usa aquele cálculo 25 kg de ração por CV. Então o máximo que eu vou chegar a tratar aqui 560, pode ser que bate dias 580, o clima vai estar bom, mas fica muito à mercê disso. Então dia 22 de março seria a previsão pelo trato que o máximo que eu vou conseguir atingir nele. E eu vou gastar em torno de 24 mil kW. Então uma conta de padeiro bem simples que eu fiz, é 16 horas de areador, todos ligados, tá? Pode dar mais, tá? Isso a gente vai ver na prática, mas só para você entender. Tá, e agora, compensa eu pôr mais 4 areador? Não sei. Vou fazer o cálculo. Se eu ponhar mais 4 areador, o que vai acontecer nesse lote? Só veja, conta de padeiro, 16 horas trabalhando, né? Mesma coisa. Vou gastar 23.900 kW só, mais ou menos. Vou economizar ali uns 100, 200 kW, mas ignore isso. Vamos supor que a gente não vai economizar nada, tá? De energia. Vai ter a mesma coisa. O que eu ganho com isso? Você ganha 27 dias de adiantamento de lote. Mas por que eu ganho adiantamento de lote? Por causa que você vai conseguir tratar mais. Dá em torno de 750 kg. Então eu mantenho em torno de 200 kg de ração por dia, que o meu peixe consegue comer isso sem travar, tá? Daí você fala, nossa, é bacana, mas eu não economizei energia. Realmente você não economizou energia, mas você ganhou, vamos supor, 30 dias de lote, fora mais uma estabilidade, dias de pressão muito baixa. Então você vai ganhar melhor, né? O sol está derretendo, né? Aí tá. E se eu ponhar mais, vereador? Então existe um cálculo que eu faço aqui, que eu já cheguei a trabalhar, para você conseguir ponhar em torno de 10 gramas dias na tilápia, você vai precisar, depende da ração, vai ter que trabalhar com 13 gramas, 14 gramas. Ali na faixa de 600, 700 gramas, a tilápia já aceita isso aí. Se tiver tudo bem, qualidade de água, todo o parâmetro ideal ali que seria uma dureza em carbonato pelo menos em 30, uma qualidade perto de 100, tá? O oxigênio não baixar muito de 2,6 ao amanhecer do dia. Tem todos, a temperatura não passar de 28 graus. A tilápia ama ficar entre 23 a 26 graus, tipo amanhecer com 23, ficar no máximo 26. Os melhores resultados de apetite e conversão aqui que nós temos. Então, ou seja, eu vou gastar quanta energia? Então lembra, se eu deixar do jeito que, vou arredondar, tá? Tem uns quebrados aí, 24 mil kW. Se eu pegar e ponhar só mais 4 areadores, vai ficar em torno de 23.900, economiza 100, mas ignora. Mas se eu ponhar mais 7 areadores, ou seja, somar mais ainda, aí muda a conta. Aí eu vou gastar só 23 mil kW e vou economizar 1.000 kW comparado deixar do jeito que está ou se eu acrescentar só 4. Então veja, às vezes acrescentar 4, você vai ganhar só 27 dias. Tá, mas Lucas, por que você vai ganhar mais se eu ponhar mais 7 areador e vou gastar menos energia? Porque meu lote vai adiantar 41 dias, porque eu vou conseguir tratar até 14 gramas de ração dia na faixa de 700 gramas em diante ali, ou 600, depende do clima. Eu vou conseguir tratar ela, então ela vai sair antes e ela vai converter. Veja como é interessante esse cálculo. Lucas, isso é tudo teoria? Não, já tinha esses dados tudo na prática também, tá? Então se ficou uma dúvida, fica à vontade em fazer ali. Então por isso que às vezes tem propriedade que demora 11 dias, numa densidade, claro, que eu trabalhava na época, 10 peixes por metro, nunca peguei, eu acho que 13 gramas, 13 gramas, hoje é segunda-feira, 13 peixes por metro, tá? Então vamos ver, pode ser que esse cálculo fura, mas às vezes você tem 8 peixes por metro, tem 10 peixes por metro, e você pode começar a acompanhar e você vai ver. Não tem segredo, tudo está ligado na ração. Então quando você entendeu que tudo está ligado na ração, você vai conseguir já planejar muito bem e bacana. Então precisa comprar mais areador, sim, vamos comprar mais areador. Ali não vai ter jeito. Aí que tá. Pô, mas tá esse negócio do peixe, invisto, não invisto, como é que fica essa questão? 41 dias, se eu cada 2 lotes conseguir economizar 41 dias, isso já dá quase 90 dias.
né? Ou seja, de cada 2 anos, vai responder, eu vou economizar 120 dias. Mais ou menos ali de 120 dias, 110 dias. Ou seja, é muito tempo. Por causa de 4 areadores a mais, e ainda estou economizando 1000 kW. É louco ou não é louco? Por isso que existe um equilíbrio. Quando você trabalha com muito pouco. Por que existe um equilíbrio? Porque a ração hoje já está ficando muito mais balanceada, muito mais fechada, ela tem desempenho. A genética da tilápia não para de evoluir, isso é que nem o frango, está na fase de evolução. Então a tilápia, tendo ambiente, ela converte. Tendo ração, ela converte. E aí às vezes você está ali, também está com pouco peixe por metro, mas você acaba bacaiando no oxigênio. E às vezes acaba abaixando muito o oxigênio e você não consegue tratar o que ela poderia comer e tudo que ela podia converter. Tá? Esse é um segredo aí que a gente tem compartilhando com você e que a gente tem já na prática há muitos anos. Então às vezes parece loucura, mas eu ainda, se eu ponhar 7 areadores aqui, eu vou economizar 1000 kW do que eu deixar do jeito que está, só para ter uma noção. Se eu acrescentar só 4, eu não vou economizar energia, eu só vou adiantar o meu lote em torno de 30 dias para arredondar aqui. Tá? Isso é a coisa mais interessante que tem, né? Para você ver. E eu garanto para você, como eu... O que? Você mexeu aí. A mulher mexeu ali, o guarda-chuva tá voando ali. Aí para vocês entenderem, é louco, né? Mas a matemática não mente, a tilápia também não vai mentir para você se você começar a observar conforme você trata. É muito simples, Lucas, você tem uma base de quantos quilos você trata por dia, às vezes não é exato, mas conta teu areador, faz a conta de CV e veja se não bate. Vai bater na batata. Às vezes vai dar até menos, tipo assim, nossa, a pressão atmosférica tá chovendo ao redor, que nem agora, chove para lá, não chove para cá. Às vezes vai cair até para 20, vai ter dias que você não consegue tratar mais que 20 kg de ração por CV de areador. E depois vai passando o clima, vai melhorando, você vai ver que vai dar 30 por 1, né? Depende da densidade de peixe, vai influenciar. Mas numa média, a gente joga 25 por 1 e você vai ver que vai bater. Você vai ver que você vai sempre tratar aquela quantidade, o peixe sempre vai querer mais. Essa é a jogada. Você nunca vai conseguir saciar ele. Mas isso é importante. Se você passar muito fora disso, você vai ver que vai comer 2, 3 dias, vai comer. De repente no quarto para, quinto para e começa a desandar tudo. Tá? Só para vocês entenderem. E agora, antes de fazer a biometria, vamos para os dados, né? Aqui, qual que é a nossa previsão? Então é matemática, agora vamos ver, a última não bateu, então estava fazendo as panelinhas, a gente viu umas panelas lá atrás. Você vai ver que eles estão bem apetitosos ainda, então nós nunca, por causa dos areador, eles comeriam muito mais, mas eu falei, não adianta forçar, então ficou em 8 gramas dia, eles já aceitariam comer 10 gramas dia de ração, não que vão ganhar esse peso. Eles comeram 6.339 quilos de ração desde a última biometria. Bom, era dia 1º, não conferi, né? Às vezes segunda-feira é brabo. Então, dividido pela quantidade de peixe que tem, arredondando ali, seria ter tratado por peixe nesses 14 dias, 13 dias, 14 dias, 100 gramas de ração. Aí você faz lá a tua conversão. Se nós converter ali a 1,45, né, que é o dado que é assim, pela quantidade de peixe por metro, que vai acontecer, meu Deus do céu, isso aqui mata eu. Calculadora. Então vamos lá, 100 gramas de ração por peixe dividido por 1,45, ele tem que ganhar em torno de 70 gramas. Então 320 mais 70 gramas teria que ficar em torno de 390, 380. E aí a gente vai ter que descobrir agora, né, se chegou a isso, o que aconteceu. Tá? Essa é a matemática simples, isso é a teoria. Aí nós vamos ter que ir para a prática, vou jogar a tarafa, só que daí eu vou pedir para você ficar ali, por causa nós estamos com um problema da internet, não sei porquê, se é umidade, alguma influência externas, né? Aí eu vou jogar a tarafa sempre onde é que eu jogo, que é lá atrás, perto onde é que tem a entrada da água, né? Eu também podia jogar aqui, vou jogar aqui também, vou mudar um pouco o ponto, né? Aí a gente vai... Não mexer, né? Não, a cameraman não pode mexer, daí fica ali, segura só, porque nós mexemos já para melhorar e você que chegou agora, então o objetivo sempre é mostrar para você se deu bom, se deu ruim. Por quê? Essa ferramenta que você tem, Instagram, TikTok, essas coisas ali, ela foi mais para compartilhamento, mas a parte real das coisas. Não adianta você se iludir. Eu podia mostrar
A gente tem mais, outros 4 tanques alojados. Podia mostrar os desempenhos, que está fantástico. Mas aí qual que é o problema? O problema é que mostrar quando está tudo bem, às vezes não é o problema que você tem. Então é melhor esse aqui que está dando uma travadinha, que está dando uns probleminhas, às vezes cresce, às vezes não cresce. Esse é muito legal, por quê? Para você verificar, pô, o meu também aconteceu isso, o que faz? Aumenta o trato, diminui o trato, o que fez, né? No meu caso aqui, eu continuei acelerando. Mas realmente a tilápia, ela estava comendo 360 quilos e era o limite dela. Era o limite, ela não comia mais. De repente, mudou da água para o vinho e a gente foi tratando, aumentando 5% por dia e 5%, 5% e não parava de aumentar 5%. E todo dia ela querendo mais. Mal terminamos de dar a volta e já tinha o peixe lá querendo mais. Isso é um bom sinal. Então sempre a tilápia, na hora que você terminar o trato, ela tem que ter um pouco de fome. Um pouquinho ela tem que ter, né? Aí você vê que ela está bem, né? Porque você que é produtor já sabe, se você socar a ação demais, se exagerar o trato um pouquinho a mais, daí ela dá uma travada, né? É como se ela estufasse, como se fizesse muito maior oração para ela, né? E se você quer fazer uma pergunta, fica à vontade, tá? Aproveita aí, vou pegar a tarafa lá e vamos fazer a dança da tarafa, e talvez vai ser até a dança da chuva hoje, que o negócio está pesado aí. Vai tomar um gole? Frio que nem hoje, ninguém quer tomar chimarrão. Não tem parceria. Ih! Liga! Sal abaixa o nitrito? Nitrito? Sal abaixa o nitrito? Olha, não é que ele abaixa, mas o que eu entendo? Que o nitrito acaba atrapalhando, depende da quantidade de nitrito, tá? Ele atrapalha a circulação sanguínea, ele entra na circulação sanguínea da tilápia e daí começa a dar os BO. Quanto mais alto, pior fica. Mas eu já tinha 15 ppm aqui e estava tranquilo comendo, mas não morreu peixe, tá? O que eu percebi nas análises que baixa nitrito é você usar o cal, né? Cal hidratado, né? O pessoal gosta de trabalhar com cal hidratado, falar do cal hidratado. Então isso acaba baixando, né? Faz umas 2 aplicações, 10 gramas, aí você vai fazer análise e vê que abaixa, né? Renovação também acaba baixando um pouquinho, né? Mas se é um problema muito sério, o cal que mais ajuda. Agora, a amônia não pode fazer renovação, tá? A amônia, se você pegar e renovar, é pepino, tá? Vai sempre estourar mais. Que nem esse tanque aqui, estourou amônia, estourou nitrito no começo e faz parte do processo. Você só tem que entender que essas coisas acontecem, mas você tem que saber o que fazer. É o que nós fizemos, ó. Vou dar um exemplo. Não vale a pena correr risco, né? E desligar todos os areadores. Aí esse produtor fala sobre estratificação, né? Aí, o que é estratificação, né? Estratificação é você ter um chafariz ligado e deixar ele tocando. Então, como aqui a gente já está passando já de 100 gramas de aeração por metro quadrado, então a gente já começa a deixar areador ligado. Aqueles lá ficam ligados 24 horas, a gente esquece ele, quebra o botão, para diminuir a margem de erro ou qualquer problema de pico de amônia, pico de nitrito, porque nós temos automação, você já viu todos os tanques, nós temos uma automação, só que ela não faz leitura de amônia, né, nitrogenados em si. Se der um pico de amônia, um pico de nitrito, os areadores desligados, você vai ver que vai ficar doente, você vai ver que eles começam a subir, isso começa a incomodar e pode até morrer, né? Então quando você trabalha com uma densidade um pouquinho maior, você já tem que ficar mais ligado. Aí gasta um pouquinho mais de energia, né? Então na quarta-feira nós vamos fazer a biometria do resto, né? Então daí a gente vai mandar, a gente vai postar por homem durante a semana, a gente vai postar certinho, porque a gente faz a leitura no nosso padrão, né? E a gente vai saber certinho, ó, nós produzimos, teoricamente, é claro, introduzimos, dá um chute, 10 toneladas de peixe em todos os tanques e gastamos 10.000 kW. Opa, então tá 1 para 1, entendeu? O custo da energia, né? E vai indo e vai tendo essa média aí. Por isso que a questão ali, quanto mais areador você tiver, menos energia você gasta.
Se você tiver sobrando, é muito melhor que estiver faltando. Você gasta muito mais energia. E fora os riscos de você cometer de perder peixe. Uma virada de pressão atmosférica, todo mundo já viu, o peixe já sofre, né? E quando der amônia ou nitrito, geralmente às vezes está ligado à falta de oxigênio. E você tem que entender, a água é uma esponja. Se tem espaço, se não tem uma molécula de oxigênio, tem espaço para outras moléculas. Amônia, nitrito. Agora, se está bem carregada, 5, 6 miligramas sempre, aí acontece, o que acontece? Ela estratifica, ou seja, a molécula vai querer grudar nessa esponja, mas não acha espaço e acaba estratificando, tá? Para não ficar mais delongando aí. Se tiver mais pergunta, faz. Fica à vontade, espero que tenha respondido. Então, na prática, o que você faz? Aplica um pouco de cal. Mas desde que a dureza não esteja alta, né? Muito alta, né? Então... não vou abrir toda ela porque senão... Ixi, tem olhador de pá aqui. Ixi, lá tem a sonda. Isso vai dar meleca. Vou pra lá. Eu tenho que ir pra cá, senão minha dança não pega. Não pegamos nada. Deus o livre. Che Maria. Ai. Ai. Meu Deus do céu. Tinha que ter comido um ovo a mais já. Ah, belinho. Não, esse aqui não dava nem pôr dentro. A câmera acho que pode trazer pra cá, aqui não vai falhar. Deus o livre. Tilápia de 800 gramas e uma de 100. Pelo menos, ó, tem poucas vermelhas. Então... Jesus! Hoje foi tratado um pouco menos nelas, por isso que elas estão mais aqui. Porque veio nova carga de aração, aí mudou a coloração da aração, daí a gente já sabe que tem que segurar um pouquinho. Então quando vem uma carga de aração e você vê que mudou a coloração da aração, meu irmão, aí a gente já tratou só a metade, 50% hoje, amanhã em torno de 75%, daí a gente vai observar para ver se vai morrer peixe estufado ou não, daí a gente vai aumentando, tá? Então vamos contar antes de pesar. Esse aqui tá vazio. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Eu tenho que anotar quanto que tá dando. Não tá funcionando. Não, só 1.700, 2 kg. É que só de ladinho o sol esquentou. Então vamos contar aqui já. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, pegar umas pequenas, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41.
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Oxe, 50. Vamos fazer de 50 ali. Só anota. Ixi. 50 peixe sal tá forte. 20 e alguma coisa. Quanto? Não consegue ver? 20. Não, pela câmera não. 20 e 70. E cheiro que os bichinhos estão pulando. Ai, ai, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, boca torta. 6, 7, 8, 9. Olha só, 800 gramas. 10. Esse aqui é o Urânio ter classificado, peixe de inverno. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha só, esse aqui é ruim, ó. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Olha só. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 22, nossa, 34, 36, 37, 38, meu Deus, 39, 40, 41, tô cansado já. 42, 43, 44, tá se escondendo aí. 45. Põe esse aí, defeituoso aí. 46. Depois tem que tirar. Quase deu 100. É, 19.300. Que doideira. Parece que deu um vácuo nela, ó. Coitado. Então foi. Esse não compensa voltar. Ai. É, gordinho, reage, gordinho. Sofre muito rápido. Deus o livre. Deve estar em 300 gramas ainda. Tigão, esse não, você já comeu hoje. Não, esse não. Esse não é teu. Suadeira. Tem pergunta? Não? Então tá bom, fica à vontade de fazer pergunta aí. Daqui, você lançou lá? Sim, não sei. Deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. Coisa boa. Menos 4. Deu 35 quilos total. Dividido por 96 peixes. Deu 368 gramas. 368 gramas. É, teria que jogar certa tarefa em mais outros lugares, né? Daí tem um bando lá e tem um bando cá, né? Mas ali, vocês viram que a média estraga dos menorzinhos.
Tem os pequenininhos, tem tilápia de 800 gramas. Esse é a ponteira. E faz parte, né? Passar peixe de inverno. Aí como a gente pegou, jogou tudo sem classificar, devia ter classificado um pouquinho, né? Mas aí você olha assim, na hora que está transferindo é a mesma coisa, né? Faz parte. Então, 320, 370. Deu só o crescimento comparado à última biometria de 50 gramas, né? Aí... Nossa, tô suando. Aí vai dar 90, vai dar em torno de 90 gramas aí. Mas já melhorou, né? Só que daí, que nem às vezes acontece, os menores estão aqui, como a gente não saciou eles também. Pior, a última biometria também não tinha tratado tudo naquele dia. Tinha ficado sem tratar? Tinha ficado sem tratar, essa vez tratando pouco, né? Aí o peixe já não, ele fica mais no lugar, não sai, aí já muda tudo, né? Mas no caso sim, na quarta-feira a gente vai refazer a biometria, daí já vai nos outros lugares, como já tem esse ponto aqui, vai fazer, aí a gente já tem uma noção melhor, né? Que se você tirar os menorzinhos, aí você vai ver que já dá uns 400 gramas, vai bater os 390, né? Daí quando tem o menor, aí vai sempre te atrasando a biometria, mas faz parte, né? Então tá ali dentro ainda do cronograma, mas só que daí você vê que a conversão sobe um pouquinho. 6.339 dividido, tem que fazer a 65 mil. Às vezes tem um pouquinho mais de peixe também. Enfim. Deixa eu ver, vezes 50. 3.250. Aí tem que fazer a somatória geral ali. 3.250. Cadê tu? 6.330 dividido por 3.250, né? Aí se for fazer, se essa biometria fosse valer e o peixe não tivesse mais, ia dar uma conversão de 95, né, do período, né? Porque foi 6.000 kg de ração e daí pela biomassa vai dar ali, né? Aí você fala, meu Deus, né? Só que daí por isso você precisa jogar a tarafa em mais lugar, né? Porque às vezes você vai pegar sempre num lugar, tanque maior, e às vezes tu vai pegar lá e vai dar tipo 420, outro lugar às vezes vai dar 450, né? Ou fazer de manhã vai dar uma biometria maior, né? E assim tá dando uma diferença de 40 gramas sempre. Biometria de manhã, logo após o trato, comparado agora, né? Então, nós não fizemos a biometria aqui ainda pela manhã. Daí quarta-feira a gente vai fazer, daí já vai ver. Aí já faz a média, né? Mas provavelmente vai chegar onde é que a gente espera, que é lá os seus 70 gramas. Quantos gramas por dia deu? 50 dividido por 13 dias, 3,8 gramas só a dia. Daí fica muito pouco, né? Aí não vai bater, a conta não bate, né? Porque daí teria que pela ração, né? 6.339 dividido ali, dá 100 gramas de ração no período, né? Por 3,89, né? 100 dividido por 1,45, né? Ou seja, 1,50 se fosse, né? Ia dar 70 gramas de... Aí ele tinha que sair 320, mas ele tinha que estar com 390, não com 370. Então são 20 gramas abaixo, né? Aí claro, a ração ali também, a gente já sabia. Vamos ver agora que mudou de novo, ó, a aração, daí quem sabe agora vai dar uma recuperada. Que a aração influencia muito também nessa parte, né? Se não falta oxigênio, essas coisas assim, né? Aí a gente vê que é complicado. A aração influencia muito também, né? E também se não tiver areador de chega, né? Então por isso que você vai tomando essas atitudes e vai vendo. Importante que ele está com apetite, está bem. Aí joga mais tarafa e você tira a média, né? Aí sabe que estava desovando também os últimos 14 dias. Então vai ter umas que estão fazendo panela, outras não. Aí você fica meio assim. É um período complicado nessa fase ali, até passar isso, né? Mas depois, se você vê ela tá gordinha, tá bem, ela vai compensar. Se segurar muito o trato, né? Aí quando vê ficar um peixe magro, né? Aí quando vê até você engordar, vai estourar igual a conversão, né? E também a questão da desova, né? Nós estamos jogando ali em torno de um lambari para 10 peixes, mais ou menos, né? Alojamos em torno de 150 mil peixes, jogamos 15 mil lambari mais ou menos ali, né? E uns douradinhos ali.
Dourado não muito, né? Dourado nem sobrevive aqui, os pássaros comem tudo. Nunca sobra dourado para contar a história, né? Aí, por quê? Porque a gente sabe que está dando panelinha, é época, né? Aí, se tivesse temperaturas mais altas, né? O que ia acontecer? O peixe ia crescer menos, mais, aí vem essa questão. Depende da fase que você está, né? Aí pegamos esse tanque de exemplo. Daí quarta-feira nós vamos pegar os outros tanques de exemplo, né? Aí de repente os outros, como estão na outra fase, cresce 5, 6 gramas dia, né? E esse tá, vamos supor, 4 gramas dia. Mas esse aqui é um peixe mais velho que os outros. Aí de repente mês que vem eles começam a fazer as panelinhas, desovar e dar aquela travadinha, né? Então para você ver que a tilápia é assim. Às vezes se eu alojasse em fevereiro, às vezes tu vai alojar em fevereiro ou março, não existe essa parada, porque na hora que ia chegar ao ponto de ocorrer uma desova, o que acontece? Não tem temperatura. Você pode perceber, a temperatura ideal da tilápia para começar a desovar, ela tem que ficar vários dias, pelo menos 25 graus, né? Para você ver que daí o negócio desova mesmo, né? Se ficar abaixo de 25 graus, não é que não desova. Já peguei um tanque ali em cima que tinha desova, né? Eu tinha nas poças d'água abandonado ele e tinha desova. Desovou no inverno, né? Mas é porque saía água da mina e era só uma pocinha, ficou lá um casalzinho lá e acabaram desovando, né? Esporadicamente. Daí eu percebi que tinha umas larvinhas lá. Por isso a importância, quando você secar o tanque, jogar bastante cal, esterilizar o máximo possível no sentido da desova, os ovos, as larvas que tem no seu tanque, tá? Então às vezes acontece, por exemplo, vamos dizer, fosse entregar esse tanque, ficou umas poças e você, é só uma pocinha, você não vai nem olhar, daí você já fecha rapidamente o tanque e o que acontece? Se lá sobrou um ovo, sobrou uma larva, sobrou, né, uma desova que seja lá, no próximo lote você contaminou tudo, né? Aí vira um feito dominó, porque em 6 meses começa a desovar tudo de novo, é uma nhaca, né, bem grande aí para a sua produção, tá? Então tá abaixo da nossa expectativa, tá, né, 20 gramas abaixo, né? Quarta-feira vamos fazer novamente e daí a gente vai verificar. Aí, vamos ver. Se der a diferença de 40 gramas, daí sobrou 20. Daí está dentro da expectativa, está dentro do trato, né? Mas eu vou reduzir o trato? Não, eu não vou reduzir o trato ainda. Não tem porquê. Porque você viu que tinha que ter pesado, sempre esquece, né? A gente não quer judiar do animal, né? Então a gente pegou demais. Mas você viu lá que tinha lá praticamente de 800 gramas. 650, 700 gramas já, né? Aí se eu reduzir o trato, essa vai continuar comendo bastante e as menorzinhas não vão comer. Assim, se você tivesse observado ali, você viu que todas têm comida no bucho, né? Se todas têm comida no bucho, então todas vão crescer. Aí o que vai acontecer? Aquela passou dos 600 gramas, essa está convertendo bem, ela vai crescer mais e aquela pequena está naquela fase de parada. Mas na hora que ela sair, dá o disparo, né? Aí vai equilibrar o lote, no frigir dos ovos para frente. Como a previsão é entregar ali fevereiro, março, né? A gente vai passar ainda por um estresse provavelmente de calor, né? Por causa da época, final de dezembro ou começo de janeiro, né? Então pode ficar ali, às vezes, só ficar 2 semanas sem chuva aqui que a água já cozinha, né? Nessa época do ano é normal isso. E daí sim, talvez vai ter restrição de trato. Mas precisamos ver. Então hoje é dia 15, então lá pelo dia 29, provavelmente nós vamos fazer a autobiometria e daí a gente vai ver como é que está o peixe, né? E daí de repente ele dá um estouro, né? Por isso que você não precisa ter tanto medo nessa fase. Agora, se tiver bastante já desova, que nem você viu ali, não tinha desova ainda, não tinha nenhum peixe desovado. Agora, se tu jogou a tarafa, que nem esse ano que passou, esse ano ali que nós entregamos, nós jogava a tarafa, tinha mais peixe pequeno do que grande, aí sim, aí o prejuízo é grande, né? Aí as tomadas de decisões são totalmente diferentes que você precisa tomar, tá? Então fica à vontade de fazer a pergunta, né? Já estamos para encerrar esse vídeo aí, com o objetivo de mostrar questão de areadores, indiferente à marca, se vocês escolher, tá? Aí a questão que às vezes você tem que calcular bem para saber se você deixar de comprar negócio ou se você tem mais um ramal por questão de segurança, vai que estoura um cabo de um padrão, alguma coisa, só não pode estourar o transformador, que o transformador é o mesmo, né? Mas vamos supor, se acontecer alguma coisa, a gente sabe que, por exemplo, esse zerador dá conta para salvar o peixe, né? A gente distribui, como é que nós vamos distribuir aqui?
o que o gerador aguenta tocar, então todos os tanques vai ter o que o gerador aguenta tocar, e o outro ramal, né, que não vai ter o gerador, ele fica justamente secundário, né? Então, saiu energia, pum, já justamente para não sobrecarregar o gerador e acabar queimando o gerador. Então não é só o padrão que você tem que cuidar, você tem que cuidar também se o teu gerador suporta mais aumento de carga. Então é um cálculo que você tem que fazer. Geralmente no 220, tá? Trabalha isso ali com 66 CV mais ou menos, 64 CV, uso contínuo, a chave não desarma em temperaturas altas, né? Porque depende do lugar, queda de tensão, se a energia às vezes fica muito fraca, aí força mais o disjuntor, aí uma fase passa tipo 210 amperes, a outra passa 190, e tem essa diferença aí, tá? Então você, Lucas, mas eu não sei fazer a conta, então calculo por CV. Isso em trifásico 220, porque às vezes no 380 daí é outro cálculo, porque é outra amperagem, né? No 220 calcula de 66 CV. Meu é de 1,5, então você pega 66 e divide por 1,5, você vai ver quantos variador que vai dar, né? Vai dar tantos variador lá, vai dar 41, 42 variador, provavelmente 42 variador. Então você conta, não, eu tenho 40 variador, opa, posso pôr mais 2, né? Porque numa propriedade que a gente estava visitando semana passada, né, o peixe estava sofrendo, tem um problema, mas o padrão não aguenta. Então, o que você vai fazer? Vai ter que restringir trato, né? Da mesma forma aqui. Não é questão de energia, mas é questão de equipamento, de máquina. Não adianta nada você ter uma automação, né? Ela não que não adianta, ela te ajuda e tal, mas ela só vai dizer, está faltando oxigênio, está faltando oxigênio, está faltando oxigênio, está faltando oxigênio. Você vai ter que tomar a decisão de comprar uma máquina de frente à marca. Aqui a gente trabalha com água Germano, chafariz 2CV, motor SEW, que para nós deu bom resultado, não incomoda, tá? Muito tranquilo, o motor é bom, o equipamento é bom e nós estamos contentes, tá? Lucas, eu trabalho com a marca X, fica à vontade, compra daquela empresa lá e tá tudo certo, tá? Não estamos aqui para vender, a gente só pode mostrar o que a gente trabalha. Automação. A automação é do compartimento de tecnologia, é da conexão tilápia, a gente vai falar da automação que nós trabalhamos. Pronto, né? Vamos falar sobre isso. Não podemos falar de outras coisas que a gente não trabalha, porque a gente não tem experiência. Hoje, no mundo de hoje, no mundo de hoje, qual que é o problema hoje? A conexão é muito rápida, muito fácil. Só que as pessoas às vezes pegam uma coisa e replicam, mas não tem a experiência, né? Hoje tem que viver na pele as coisas. Então, para ganhar uma credibilidade, alguma coisa, você tem que ter uma experiência de vida, né? Então vamos dar um exemplo. A experiência de vida que nós tivemos com areador chafariz 2CV, para nós foi magnífica e funcional e show de bola, motor SW. Os vizinhos, amigos que também tiveram esse motor estão todo mundo contente. Então a gente vai falar do equipamento e pronto. Para você ter uma noção, às vezes tu quer fazer um teste, faça, né? Recomendo que faça para você fazer, para ver. E às vezes a pessoa que só trabalhou com Aquagermano pode fazer teste com outro equipamento. A gente não pode ser preso, a gente tem que testar coisas novas. Você sabe que a piscicultura precisa ficar testando coisas novas. Porque senão, você não põe 13 peixes por metro, 14 peixes por metro, 15 peixes por metro. Se nós não se forçar a resolver um problema, vamos ficar sempre nos 6 peixes por metro, 7 peixes por metro. E falar, não tem como, né? Então a gente precisa evoluir. E às vezes para você evoluir, você tem que se pôr em desafio, né? Esse é o objetivo. Pode ser que eu vou entregar aqui, vai estourar a conversão 1.5, 1.6. Tá, mas o que eu aprendi tudo aqui? Eu aprendi muita coisa, pode ter certeza, vou ter aprendido muita coisa, né? E vou continuar insistindo para continuar. Você entende? O tanque de 5.000 metros não serve, daí o tanque de 3.000 metros deu certo, tanques menores, né? Mas se alguém não fazer, não tem isso, né? Não tem como, né? Não tem como funcionar. Questão de parâmetro de água, tem lá, nós trabalhamos com recirculação, então vai tudo para o decantador, volta tudo para eles, né? É espalhado, né? Então o que faz isso? A gente consegue assim tirar uma parte de sólido em suspensão, tira a água por cima. Então, às vezes se der umas minhoquinhas meio violenta por causa da pressão atmosférica, ou o colaborador tratou demais, alguma coisa, né? Vai sair por cima. Então você tem que lembrar disso. Eu preciso tirar uma coisa de cima da água ou debaixo da água. Eu preciso tirar lá do fundo, o lodo. Vai tirar da descarga de baixo para cima.
Agora é preciso tirar, sei lá, tem muita merdinha, tem umas algas aí, tá me incomodando. Então você vai ter que tirar a tábua de cima só para pegar a água de cima. Por isso que existe, a gente escolheu com 2 tábuas. Dá mais serviço? Dá. Mas se quiser tirar por baixo, você tira. Se quer tirar por cima, você tira. E quando você fecha aquilo que é concretado, você só tem a escolha por baixo. Aí começa a dificuldade. Porque às vezes tu vai precisar tirar água por cima, né? Ou você faz um cano e tira água por cima. Também dá, né? Mas tá se aprendendo que a água de um tanque pode cair no outro. E dá certo, produz. Tá? E às vezes o tanque de cima tem doença, o de baixo não tem. Aqui acontece várias vezes isso, sempre aconteceu, né? Só que o tanque de baixo acaba tendo uma água, uma produção melhor que o tanque de cima, que o tanque de cima tem uma água crua, que a gente fala, né? Água crua quer dizer uma água sem parâmetros, que o tilápia, no caso, gosta. Foi um dos parâmetros da tilápia que a gente percebeu. A tilápia gosta de uma água alcalina, ela gosta que tem fitoplâncton, zooplâncton, ela gosta de uma dureza em carbonato em 40, ela gosta de uma qualidade de 100. São tudo análises diferentes. A qualidade, dureza em carbonato são outras questões que o pessoal tem que começar a entender. Ela gosta de ganhar comida no horário dela, indiferente do horário que você trate. Ela gosta de você ver, se tratar 1 hora antes, 1 hora depois, ela já não está ali. Então ela tem seus desejos, né? E você tem que ficar atento. E as pessoas falam assim, nossa, o pH é alto. Às vezes a pessoa se preocupa com o pH, mas a tilápia só não gosta de oscilações de pH. Amanhecer com 6, 7 e anoitecer de dia com 11. E isso é a coisa que mais natural acontece no seu tanque, porque você acaba deixando os aeradores tudo desligado no início do lote, né? Então tem que lembrar, você que vai receber a Livino Juvenil, é a fase que você mais tem que cuidar agora. Você tem que lembrar, é que nem um leitãozinho. Se refugar, tu queimou tua arrancada. Um frango, mesma coisa. Os primeiros 14 dias cuida pra caralho, porque se der um BO ali, refugar, já era o lote. E a tilápia não é diferente. Então deixar areadores desligados não é o caminho. Durante o recebimento da Livino, no ciclo. Ah, Lucas, mas não precisa, o oxigênio está sobrando, mas e o pH está como durante o dia? Tu vê como é interessante. Você vai ter que ligar um pouco o areador, fazer a agitação da água na fase alivíneo, juvenil, até uns 100 gramas, nem é por oxigênio, vai ser por questão de misturar a água, por questão do pH, porque você não está medindo o pH. Ou se você mede, só mede de manhã e esquece de medir no final do dia. Se você medir de manhã, de tarde, de noite, você ia se assustar. Aí você ia falar, meu Deus do céu, tudo louco. Por isso que eu convido você a fazer essas medições. Aí você vai entender por que deixa um areador 24 horas batendo, você começa a entender por que eu pego um areador de pá em todos os tanques, eu deixo um areador de pá batendo, para deixar a água o mais homogênea possível, tá? Por causa dessas questões, para não queimar a arrancada, tá bom? Então, para encerrar esse vídeo, você que está nos acompanhando aí, se quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, né? Daí nós vamos encerrar para esse vídeo não ficar mais longo aí. E também a fome vai batendo. Achei que ia chover. Ó, isso é pancada de verão. Puxou chuva para lá, preta. Falei, vamos rápido, rápido. E já abriu ali. E vai chover ao redor, não vai chover para cá. Então isso começa a ficar ruim para nós. O que acontece se chove ao redor e não chove para cá? Aqui a pressão atmosférica altera, o peixe sofre mais e vai precisar ligar mais aerador. Só isso, né? E se chovesse aqui já ia dar uma neutralizada e o peixe ia ficar melhor, né? Para vocês entenderem ali o processo, aí como é que funciona. Por isso que a gente torce para chover também aqui, não só nos outros lugares, né? E até o chimarrão tá ficando quente demais e lavado. Já tá perdendo a graça de tomar chimarrão em dezembro já. Já não tem graça tomar chimarrão, né? Uma coisa que gostaria de compartilhar então para finalizar o vídeo, né? Eu assisti um vídeo no Instagram, de Daisy Washington, talvez você conhece esse autor, acho que está com 70 anos, né? E ele é cristão, né? Comecei a acompanhar mais pessoas de outros países, indiferente do país, mas a única coisa que eu começo a cuidar assim é se ele é cristão, indiferente da religião. O importante é falar sobre Deus e as experiências.
E ele comentou uma coisa muito interessante, né? E faz todo sentido, mas é ruim de pôr em prática. Então eu desafio você que acompanhou esse vídeo até agora, né? Desafio você porque eu falei, cara, parece fácil, mas não é. Ele deu a seguinte sugestão, é o que ele pratica na vida dele. É quando você acordar, você ficar de pé, ou sentado na cama, não ligar a luz, não mexer em celular e apenas ficar em silêncio. Então se você pegar, levantar de manhã, não ligar a luz, vamos supor, eu acordo e preciso ir no banheiro, né, fazer xixi. Então eu acordei, fui no banheiro, não liguei a luz, né? Tava claro, tá? Para acertar o vaso, fica tranquilo, vai de madrugada aí, depois fazer caca, a mulher vai matar você, né? Ou limpa depois, pelo amor de Deus. E fui, sentei no sofá e falei, vou praticar esse negócio, 5 minutos. Aí você senta. Aí o que acontece? O tempo não passa. Fica uma imensidão. Aí você fica lá, sentado, em silêncio. Mas esse silêncio que ele falou, é o silêncio da mente também. Eu não conseguia ir no silêncio da mente, consegui fazer o silêncio do meu corpo. Qual que é o silêncio do meu corpo? Eu tenho o controle do meu corpo de não pegar o celular, ter o controle de não ligar nada e o controle de ficar sentado, né? Simplesmente ficar sentado aqui em silêncio. Mas a minha mente foi longe, minha mente não parou, né? Por que fazer isso? No mundo de hoje, as pessoas estão fazendo muito barulho e você precisa ficar em silêncio. Porque eu sempre falo para você, Deus nunca nos abandonou. Jesus sacrificou por nós, então quer dizer que Ele sempre está disponível. E às vezes você numa oração, uma intimidade com Ele mesmo, você não sabendo que você está na intimidade dEle, tá? Às vezes tu pede assim e é do coração, às vezes a pessoa nem sabe que isso é do coração, acho que da mente, por não ter esse discernimento, por também não correr atrás, por não estudar, mas enfim, é indiferente. Faz o pedido para Deus e Ele ouve esse pedido, Ele te manda a resposta. Só que qual é o problema? Você não está em silêncio para ouvir. Da mesma forma, você fazer uma pergunta para mim, que nem a pessoa pediu ali, como é que o sal ajuda a baixar nitrito? E eu começar a responder e a pessoa já fazer outra pergunta. E eu começar a responder, ela começa a fazer outra pergunta. Ou seja, ela não ouviu. Então, no dia de hoje, com a tecnologia, tem a sua vantagem e sua desvantagem. Mas ficar em silêncio faz muito bem a você. Então, às vezes, tu faz muitas perguntas a Deus, né, de uma forma muito simples, como Ele quer, como um filho. Só que você fala, mas Deus não está me ajudando, Deus, mas é porque você não está em silêncio. Então, fique em silêncio, né? E você vai começar a ouvir. E daí, ouve e faça o que vier, né? É isso que ele falou, né? E ele hoje, né, o Denzel Washington falou assim, hoje eu consigo ficar 30 minutos em silêncio. E você vê pela semblante da pessoa como ela está em paz, né? Que hoje as pessoas podem ter recurso, pode ser próximo, pode ter muita coisa, mas não tem a paz. A paz do Espírito, que é algo muito valioso para nós. Nós precisamos conquistar a paz do Espírito. Conquistando a paz do Espírito, ou seja, a conexão com o nosso Criador, nós temos a paz carnal, a paz de viver hoje, ver, sentir o sol, ver os peixes nadando, entender a presença, né? Então eu desafio você, ficar às vezes um dia, 2 dias, tentar esse silêncio na matinal, você acordar, ou fique sentado na cama, né? Eu saí da cama por questão para minha mulher não acordar minha mulher, senão ela vai estranhar, né? E daí ela vai atrapalhar no silêncio, né? Aí você acaba ali, você tem que ficar em silêncio, a mulher faz uma pergunta, tá tudo bem? O que aconteceu? Aí você, silêncio, não vai dar certo, vai dar confusão, vai dar briga, daí o silêncio já virou problemas, né? Então essas questões você tem que cuidar também quando você está com alguém na sua casa. Diga. Ao mesmo tempo que Deus cobra os seus pecados, é ao mesmo tempo que Ele demora para te dar as respostas que você pede. Se eu te falar que Deus não cobra seus pecados, Deus nunca cobrou o pecado. Você pode pecar, você fica pecando, Deus cobra o teu pecado? Deus não cobra nem o teu pecado e nem o seu arrependimento. Mas Jesus veio aqui na terra justamente assim. No dia que você se arrepender, estou aqui. A única coisa, quando você... É que assim, tem pessoas que não sabem que é um pecado. Você imagina, uma criança não sabe que é um pecado.
ela age como uma criança. Um adulto, eu posso estar fazendo uma coisa, mas na minha criação, no meu pressentimento, isso não é pecado. Eu acho que isso é certo. E estou pecando, mas eu não sei que é pecado. Eu falo que não é pecado, né? Mas quando vem o discernimento, pô, fazer isso, vou falar uma coisa, fofocar é pecado. Porque se você fofocar sobre uma pessoa, as pessoas não conseguem entender que está amaldiçoando aquela família. Pode ver na conversa de uma fofoca, você está amaldiçoando aquela família. Você não está rezando por ela, você não está abençoando ela, você está amaldiçoando a pessoa. 99% dos casos, se você pegar e analisar toda a conversa, toda a fofoca, está atraindo coisas ruins para a pessoa. Então você está fofocando, mas você acha que isso não é pecado. Um exemplo, e está tudo bem, entendeu? Mas então Deus não te cobra sobre esse pecado. Deus não vai te cobrar. Deus ele vai te cobrar pelo que está escrito na Bíblia com o meu discernimento, tá? Que eu tenho até hoje. Eu espero que Deus me dê cada vez mais. Mas Ele vai te cobrar no dia do julgamento, ou seja, quando você deixar essa fase aqui, terrena, e o aí Deus vai te cobrar não é pelo pecado. Porque se tu pegar Davi, pecou muito. Pegar Moisés, pegar João não, Paulo, né? Você vê, eles pecaram muito. Só que ainda entraram pelo livro, ainda eu posso apostar, né? Não poderíamos apostar, mas eu garanto que eles estão junto com a mesa de Deus. Então um passo muito maior. E eles eram os maiores pecadores na época. Então Deus não cobra os pecados. Só que daí depois que a pessoa teve o discernimento, Deus usa todo o poder que ela tem para reverter os maldades que ela fez, para beneficiar o bem. Então é o equilíbrio. Por isso que eu digo, se você, por exemplo, falar mal de uma pessoa, isso é um traço negativo. Agora, se aconteceu um problema, a pessoa falou mal para você, você ficou sabendo pelo intermediário que aquela pessoa falou mal, e você fala mal, deu mais um negativo, deu 2 negativos. Você não neutralizou o mal, você acrescentou ao mal. Ela te amaldiçoou e você amaldiçoou ela. E pá, vamos ver quem amaldiçoa mais. Vamos ver quem é maior. Entendeu? Agora a pessoa, veja como você mata numa charada. 3 pessoas, vamos pegar a minha térmica aqui, para você entender. Vou usar a minha amada de exemplo. A minha amada falou mal de mim. Passou pela pessoa e veio assim. É o triângulo, sempre é triângulo, né? Aí você fica brabo, você quer meter o cacete. Em vez disso, se eu pegar, né, eu dei um exemplo, né, na terceira pessoa, se você pegar e falar assim, nossa, vamos ter que fazer uma oração para aquela pessoa, juntar essa terceira pessoa, que é o intermediário, pegar na mão dela, não, agora nós vamos ter que fazer uma oração nessa pessoa, libertar essa pessoa. Você mata essa pessoa, porque essa pessoa do intermediário, ela só está falando disso porque ela é o mal também junto. Não é só a pessoa que falou mal, mas a pessoa que está trazendo o mal à sua vida, ela também é culpada, ela também precisa ser liberta. Você entendeu? Aí você destrói, essa aqui vai se arrepender, essa aqui vai pôr ali para você, não vou falar mais a fofoca, porque ele vai querer fazer oração. Aí o demônio pira, né? O demônio não quer contato com Deus, não quer esse contato com o Espírito, mas você acaba com o mal. Você entende como a gente vence o mal? Fazendo o bem. Então por isso que eu falo, as pessoas não entenderam a lógica, é muito simples. A pessoa fez mal a você, dá outra face é dar o perdão é fazer uma oração. E é ruim pra caralho, eu sei, isso dói, eu sinto aqui, dói aqui, é na pele. Mas isso é ser cristão. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas Deus só quer que você seja simples como uma criança. Uma criança perdoa rápido, ela esquece. E às vezes você fica carregando rancor de anos e amaldiçoando aquela família há anos. Aí o que adianta? O filho tem culpa? O filho tem culpa pelo pai ou pela mãe, indiferente? Ou os pais têm culpa pelo filho ter feito? Não. E você vai amaldiçoando, vai amaldiçoando. Aí vem aquela questão. Você lança o mal, ou seja, se você plantou espinho, vai vir espinho para você. Porque vai ter um intermediário, ele vai te trazer o mal. Porque você abriu essa conexão com o mal, tem um intermediário. Mas a partir do momento que você tira e traz o bem, o intermediário morre do mal e só vem o bem. Aí converte aquela pessoa e converte outra pessoa. Depois de uns anos ela fica sabendo que você abençoou. É o que aconteceu com nós.
A gente põe em oração as pessoas. A gente tem que pôr a oração às pessoas que precisam. Quem é que precisa? Quem está passando desafios, quem está fazendo coisas, a gente fala errada, né? As coisas que da nossa sociedade que não seria o mais correto, né? Então tá devendo para fulano, tá devendo para ciclano e tal, e a gente fala os golpes, né? Dá uns golpes, não honra as palavras. Como é que você vai resolver esse problema? Orando. É muito fácil eu pôr em oração minha amada, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas às vezes quem mais precisa, a gente amaldiçoa, né? Então o que é evangelizar? O que é ser cristão? É pôr em prática. Tem pessoas que se afastam da igreja, se afastaram da igreja, tá? Mas não pode se afastar de Deus. E é que nem eu estava falando com minha filha. Olha que sol maravilhoso. E eu falei para ela, não pense que só porque você não está indo na igreja que você não está conversando com Deus e não está fazendo o que Deus pede. Porque às vezes tu vai se enganar. Às vezes você está afastado da igreja por um tempo, falei, não tem problema, tira esse tempo, mas eu garanto para você, às vezes você está ouvindo mais Deus do que as pessoas que vão direto na igreja. Então você não pode julgar, não existe certo e errado. Eu não julgo as pessoas que não vão. Eu sempre oriento as pessoas a ir a uma igreja, porque elas precisam pagar o dízimo. Porque isso é questão de Deus, não é questão da igreja, é uma questão de você mostrar para Deus, ó, você é meu Deus, não é o dinheiro, está aqui, eu só tenho o que tenho graças a vocês, essa é a questão de pagar dízimo. E Deus faz os mover dele e resolve a paçoca para frente, e o importante é você fazer isso, né? E também os discernimentos. Às vezes tu vai perguntar a Deus umas perguntas e tal, e o justo pastor vai ministrar naquele momento a tua resposta e vai ter dicas, e você é teimoso que nem eu, e daí você não está indo na igreja, e você faz muita pergunta para Deus e fala, Deus, mas vem lá, o pastor, eu tenho uma conexão direta com o pastor e ele vai falar as palavras que você precisa ouvir. Você entende? Por isso que existe a igreja, por isso que existem as religiões. Aí depende de como você usa. O mal entre as religiões existe o bem e o mal, sempre vai existir, é uma liberdade, tá? Mas você não pode condenar. Se Jesus veio à Terra e não condenou ninguém enquanto estava à Terra, só vai condenar quando a volta dele, está escrito na Bíblia. Então quando ele voltar, aí meu filho, aí o bicho pegou, né? Se nós estiver aqui vivo para ver isso, dá medo, né? E se nós morrer antes, vai ter outro julgamento. Então tem essa convicção. E garanto para você, eu tenho 99% de certeza. Às vezes a pessoa quer ser tão santa e ela vai ser condenada, e as pessoas que era tão maldosa, mas ela fazia coisas que Deus pedia, mas ela era maldosa porque ela achava que era certo e não entendia que era um pecado, né? E a pessoa às vezes sabia que era pecado e não queria corrigir. Então são essas coisas aqui. Então religião é uma coisa complicada, política é uma coisa complicada de se trabalhar também, mas tem que ser falado. O mal só ganha porque os bons ficam quietos. E sempre foi assim. Ah, eu não quero incomodar, né? Tá tudo bem. Política, se você não conversar sobre política, você não é para convencer a outra pessoa a votar no fulano. A política é você ter compaixão e entender. Por exemplo, diferente para quem você votou para presidente. Ah, votou para o presidente atual. Você conversa com a pessoa e tenta entender por que ela votou. Você não vai condenar a pessoa. Eu acho ridículo, no meu ponto de vista, né, agredir a pessoa, né, cobrar a pessoa. Porque daí você, cobrando ela, você está julgando. Aí você já não é cristão, se fazer. Daí, claro, o mal você vai ganhar, você está jogando o jogo do mal. Agora, conversar para ele, por que você votou nele? Ah, votei por causa disso, ele prometeu isso, aquilo. Tá tudo bem, não tem problema. Mas será que agora ele vai cumprir, se ele for, né? Ele vai cumprir essas palavras? O que você acha? Aí o cara vai olhar, não sei, entendeu? Põe para refletir. É assim que a gente tem que fazer, não é na grosseria, né? A grosseria não ganha nada. Política é saber conversar, política é entender o próximo. Por isso que se pegar Jesus, ele era um ótimo político. Ele foi agressivo quando precisou ser agressivo, mas no começo ele foi político. E precisa ser político, e você tem que aprender a ser político. Político, talvez você vai trazer uma mensagem errada no seu cérebro, política é roubar, política é não sei o quê, política é jeitinho. Não, político nada mais é
que você ter compaixão com outra pessoa. Você vai ter uma política. Pô, qual a política? Tentar entender. Aqui um vizinho me mandou mensagem tal, para outro vizinho e falou umas coisas. Eu falei, calma. Eu falei, meu Deus, calma, né? Ficamos conversando e tal. Porque às vezes o vizinho, ele cometeu um erro, mas ele não se tocou que cometeu um erro. Eu falei assim, manda primeiro mensagem para ele, explica a tua situação, o que aconteceu, porque às vezes ele não se tocou. E 99%, ninguém faz por maldade, entende? A pessoa que votou no presidente de hoje, ele não faz por maldade, ninguém faz por maldade, é a questão mais racional para você entender. Tu acha que a pessoa vai votar nessa outra pessoa para tomar no zóio? Não vai. Eu vou começar a produzir tilápia para tomar no zóio? Não, o objetivo não é esse. Então, na questão de votar para o presidente ou o governador, alguma coisa assim, você tem que entender primeiro por que ela votou. Se der brecha, conversa, né, abre. E você vai entender por que ela vota naquela pessoa. E porque não, mesmo às vezes vai ter pessoas que vão continuar votando nele, mas não é porque gosta, é porque ela se sente, como é que eu vou dizer, maltratada pelas pessoas. Não é essa palavra, eu tenho que achar ainda, mas se põe no lugar dela, você tem que ter compaixão. Aí, às vezes mesmo ela está se ferrando, ela vai continuar votando porque as pessoas ficam falando mal, cobrando, e é uma rixa que nem jogo de futebol. Ou seja, quem sai ganhando num jogo de futebol? Não é os jogadores, nós somos jogadores, nós estamos no campo ali, nós vamos votar, nós somos jogadores. Quem ganha que está na cribantada lá em cima, lá. Aí que tá. Então isso é política, começar a entender. Não é desafiar, não é cobrar. Ou você tem que votar no fulano, não sei quais vai ser os candidatos que vai ter, né? Estamos esperando, né? E vai votar no fulano, ciclano, indiferente. Mas tenta entender. Ah, por que você vai votar naquele? Ah, por que você vai votar no B? Por que você vai votar no C? Você tem que começar a entender as pessoas. Aí a gente vai mudar o Brasil, porque está nesse nível, porque nós não temos compaixão com outras pessoas, então nós já estamos julgando e nós vamos pagar o preço. Ou seja, nós estamos no mesmo barco. Você não adianta reclamar, xingar, fazer o que quiser. 2027, o novo presidente que assumir, nós estamos no mesmo barco. Pode fazer o que quiser. Estamos no mesmo barco. Então é uma corrente só. Então é melhor agora tentar ter compaixão, ter um pouco de razão e tentar agora entender para depois ajudar essa pessoa, para ela entender que talvez votar nesse presidente não é a melhor escolha, vota no outro, mas por causa disso, com compaixão. Não, tu viu, ele já fez, não adianta, entendeu? Tem compaixão, você precisa ter compaixão. Aí a gente vira o jogo, senão não adianta. Essa rixa que vai existir só quando todo mundo estiver se afogando. E aí fudeu. Quando tiver todo mundo se afogando, aí chegou o crítico do crítico. Aí você vai se arrepender. Por que nós não fizemos isso? Por quê? Porque vai sair caro. Nós vamos ter que sair da zona do conforto. Nós vamos ter que fazer coisas às vezes que eu nunca imaginava para defender a sua família. E essa é a pior parte. É melhor nós ter agora compaixão, ir conversando e entendendo e vai se ajeitando, tá? E lembre-se que Deus está no comando sempre. Então, às vezes você precisa ter esse tipo de coisa. Então, política a gente se envolve um pouquinho, sim, mas você precisa se envolver, você precisa entender o que é política. Política não é só os políticos que estão lá roubando, política está tudo na vida. Política de vizinhança, às vezes você faz mal para o vizinho. Vou dar um exemplo. Isso que aconteceu semana passada, eu falei, nossa, o que o vizinho entrou em contato comigo? Um vizinho entrou em contato comigo para ele queria que eu ponhasse fogo, ele só precisava confirmação, não, vai, faz, entendeu? Ele só queria isso, porque daí ele precisava de alguém apoiando ele. E aí o que eu fiz? Não, isso não vai resolver nada, você vai dar crenca, pelo amor de Deus. Aí travou, daí ele falou, opa, esse vizinho não me apoia, então vamos tentar desse jeito. Claro, se não der certo, daí vai pra frente, né? Mas entende, isso é política é boa vizinhança. Você tem que entender os dois lados, não adianta. Você não está vivendo, você não só vai entender o outro lado quando você viver o outro lado. Não tem como. Não adianta, você pode estudar o que for, mas quando você entender os motivos que levou a pessoa, aí você vai poder dar uma boa orientação. Mas aí o que aconteceu?
você teve compaixão, você se preocupou com outra pessoa e aí você realmente quer ajudar a outra pessoa. Aí o negócio anda. Enquanto você não se preocupar só com o seu umbigo, você começa a preocupar com o umbigo do outro, porque o teu vai arder também. Tá todo mundo junto, meu barco. Quando você entender isso, você vai entender. Estamos fodidos. Temos que trabalhar bonito. Temos que trabalhar bonito para tentar ter uma chance. Tá bom, gente? Agradeço você por ter acompanhado até essas horas aí. E precisando da gente, estamos à disposição, manda mensagem sempre que for possível, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.